E aconteceu na sexta-feira, né, Sheila? Aquela cena que a gente queria assistir dos reféns sendo libertados foi exibida para todo o planeta, né? Imagino que todo o mundo, tanto as emissoras ocidentais, quanto as emissoras orientais também, né? Desse outro ponto do planeta, todo mundo exibiu as crianças, as idosas ali no primeiro momento e também os palestinos que estavam presos em Israel sendo trocados, sendo libertados. E também a pausa temporária, né, o cessar-fogo temporário. E apesar de esse cessar-fogo previsto para terminar hoje, a guerra na faixa de Gaza deve durar pelo menos por mais 2 meses. Estimativa do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Nos últimos 3 dias, 58 reféns feitos pelo Hamas e 117 palestinos presos por Israel foram libertados. Os atos são realizados depois do acordo que também permitiu a entrada de ajuda humanitária em Gaza. No entanto, período de 4 dias sem os bombardeios também deve ser usado para que o grupo islâmico e o governo israelense façam um ajuste nas posições de guerra. Professor de Relações Internacionais da ESPM, especialista em segurança internacional, Gunther Hudzit, falou sobre os possíveis novos movimentos. Após ocupar a faixa de Gaza, o norte, né, de Gaza, a intenção de Israel seria seguir para o sul, onde está concentrada a maioria da população, 2 milhões de palestinos que vivem nessa região. Eles não encontraram todas as instalações do Hamas, principalmente os grandes centros de controle, que eles esperavam encontrar na cidade de Gaza. Para começar uma segunda fase, como até o próprio primeiro-ministro Netanyahu já disse, essa guerra deve durar ainda mais uns 2 meses, os militares israelenses precisam se preparar e, pelo que vem sendo noticiado, será uma incursão para o sul de Gaza. Por isso dessa pausa e por isso que essa guerra não terminou. Uma organização internacional diz que a explosão em um hospital da faixa de Gaza em outubro foi causada por um foguete semelhante à munição utilizada pelo lado palestino. 500 pessoas morreram nessa ocasião e o Arthur Coelho tem mais detalhes. A Human Rights Watch afirma que a explosão que causou vítimas em massa em um hospital da faixa de Gaza em outubro foi causada por um foguete mal disparado, semelhante às munições usadas por grupos palestinos. À época, 471 pessoas morreram, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. O relatório da organização internacional aponta que a explosão foi causada por uma aparente munição impulsionada por foguetes como as comumente usadas por grupos armados palestinos, e acrescentou que mais investigações são necessárias para determinar quem lançou o aparente foguete. A investigação foi baseada em fotos e vídeos disponíveis publicamente, imagens de satélite, entrevistas com 5 testemunhas, outras análises e opiniões de especialistas. E é claro que enquanto a gente acompanha com muita felicidade o retorno desses reféns para suas famílias, com reencontros lindos entre familiares que mantiveram a esperança, né, de ver o seu pai, sua mãe, os seus filhos vindo de volta para casa, né? Por outro lado, a gente ainda segue com a angústia e a incerteza em relação à continuidade desse conflito. Netanyahu já falou na continuidade por pelo menos mais 2 meses e uma apreensão muito grande e incerteza também em relação ao que vai acontecer no sul, já que essa é a tendência de que os novos conflitos, assim que essa pausa humanitária for encerrada, é que os conflitos sigam em direção ao sul, que é exatamente para onde se deslocou em massa a população na faixa de Gaza, que não tem por onde sair. Então, talvez a gente veja, infelizmente, outros 2 meses com um conflito sangrento e extremamente mortal para a população civil que não conseguiu deixar a faixa de Gaza. Mas a propósito desse reencontro de famílias, 2 casos em especial, há muitas histórias lindas, né, para a gente que foi acompanhando aqui. A Carla, logo no comecinho desse conflito, citou aqui no ar um perfil no Instagram, que é o Bring Home Now, Bring Them Home Now, mas enfim, se você colocar Bring Home Now, você vai encontrar que conta a história dessas famílias, né, com depoimentos pessoais dessas famílias, aguardando o retorno dos seus parentes que foram mantidos reféns ou que estão ainda em poder do Hamas. E uma dessas histórias é do Yoni Asher.
ele teve a mulher e as 2 crianças levadas pelo grupo terrorista Hamas. Tem imagens, inclusive, deles sendo levados pelos terroristas, né? E o Yoni fez depoimentos muito fortes lá nesse perfil lá do Instagram, e eu fui acompanhando essa angústia porque as crianças são muito pequenininhas, têm 2 e 4 anos de idade. Felizmente, ele pôde reencontrar as filhas e a mulher depois de quase 50 dias. Ele mantinha esperança o tempo todo, né? Se manteve ali com um discurso sempre muito forte. Ele virou um personagem, né? Muito forte, falando em nome dessas famílias que ficaram sem os seus parentes ao longo desses quase 2 meses, né? O outro caso foi daquela senhorinha de 85 anos de idade que teve a imagem, cuja imagem rodou o mundo, dela sendo levada naquele carrinho de golfe pelos terroristas do Hamas. E eles desfilando com aquele carrinho de golfe e a senhora ali a bordo. Acho que todo mundo vai se lembrar, porque é uma imagem bastante forte. E essa senhora também foi liberada em um desses grupos de reféns. Então é isso. Alivia um pouco o coração, mas também aperta para aquelas famílias que ainda aguardam o retorno dos seus familiares. Acho que até alimenta essa esperança, né, da possibilidade de encontrá-los com vida. Porque 2 meses depois foi exatamente o que aconteceu com essas pessoas que reencontraram seus familiares, né? Com esses 3 grupos de reféns que foram finalmente libertados. Nossa, eu tô sendo, recebendo muitas mensagens agora, Sheila, de ouvintes no meu Instagram, falando que absurdo que você disse nesse momento de libertação de reféns contra palestinos, são criminosos, a mídia vai ser culpada por cada gota de sangue que está sendo... que está, enfim, matando judeus nesse momento. É uma pessoa que está escrevendo exatamente isso no meu Instagram agora. Mas a liberação dos palestinos que estavam presos? Então, presos o Daniel, sem condenação? É o Daniel. Daniel Knopfler, que tá aqui, tá assim, tá alucinado no Instagram, agora me escrevendo, assim como o Alberto. Eu vou só ler uma notícia que foi trazida pela Al Jazeera e que mostra parte desses grupos de prisioneiros palestinos que foram libertados. Um reencontro também que chamou muita atenção, Sheila, foi de uma moça que ficou presa por 8 anos. Palestina Mara Baker esperou para reencontrar a mãe, foi presa em 2015, quando ela tinha 15 anos de idade. Foi libertada pelo governo israelense na sexta-feira. Ela tem 24 anos hoje, né? Uma das 39 pessoas que foram libertadas naquele dia. E como é que foi a situação, né, da prisão dela? Ela diariamente transitava por Jerusalém. A gente não está nem falando de faixa de Gaza, tá? Ela estava transitando por Jerusalém no dia 12 de outubro de 2015. Você vê que coisa, quando a gente comemora o Dia das Crianças por aqui. Ela estava voltando para casa quando... soldados israelenses atiraram e prenderam algumas pessoas e prenderam inclusive essa garota de 15 anos, dizendo que ela teria tentado esfaquear um oficial israelense. Quando ela foi presa, ela estava na calçada com ferimentos de tiros no braço e na mão que a deixaram com sequelas. Ela foi condenada à prisão e foi libertada no último fim de semana, e o reencontro das duas é também muito emocionante, né? Uma mãe que vê a filha depois de 8 anos e que foi presa, ferida, enfim, não puderam se reencontrar antes. Então, quando a gente fala sobre esse conflito e de longe ainda, mais uma vez, olha, já faz tanto tempo que a gente está falando, né, sobre essa guerra que foi declarada de Israel contra o Hamas. Foi um ataque terrorista naquele dia, naquele 7 de outubro? Foi. Que terror, aquilo vai ficar marcado na nossa memória para sempre. Mas, mais uma vez, a gente tem que repetir que, de longe, as coisas são diferentes e que tratar esse conflito como Fla-Flu, como torcida de futebol, não é viável, não é o mais correto e não é o que a gente faz aqui na Band News. Tá? Então, agradeço pelas mensagens, agradeço pelos retornos, mas a gente está tentando fazer uma cobertura equilibrada e é o que a gente vai continuar tentando fazer daqui para frente. Até porque, desculpa, nós brasileiros temos uma espécie de vantagem, né, olharmos essa questão à distância. O distanciamento nos permite olhar para essa questão de maneira mais desapaixonada, sabe, com um olhar mais liberto para as muitas camadas que envolvem esse conflito. E vou repetir, isso em nada tira o peso do que foi aquele ataque terrorista de 7 de outubro. Aquilo foi brutal, foi selvagem, foi um ataque terrorista, né? Então a gente sempre fala disso, mas também fala sobre o que veio a seguir. O direito de Israel de se defender, sim, é verdade,
Mas, por outro lado, não há direito de Israel de cometer crimes de guerra. E é disso que a gente está falando quando a gente fala de uma população obrigada a se deslocar dentro do seu território sem ter para onde ir, da morte de, a gente vai bater daqui a pouco 13 mil, mais de 13 mil palestinos civis que em nada tem a ver com esse conflito direto ou com aquele ataque terrorista propriamente. Enfim, a gente deveria se aproveitar mais dessa vantagem de estarmos distantes, né, para poder olhar de maneira distanciada do ponto de vista das paixões, né, e para fugir do fla-flu, né? Quando você tem uma torcida, né, você deixa de enxergar o que há do outro lado, né, o que há para além daquilo que você defende unicamente. Porque a gente fala e as pessoas não ouvem, né?